Fala aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao ano de 2026 aqui na LDVC Advogados. Começamos o, Começa o ano, primeiramente, desejando a todos um ótimo 2026, de muito sucesso, saúde, que é importante, paz, né? Que consigam aí atingir os seus projetos, né? Para esse ano. E o ano nem bem começou, já tivemos uma decisão importante do STF, né? Do ministro Cássio, sobre a questão da tributação dos dividendos, né? Como vocês sabem, foi aprovado em novembro, né? A tributação para quem recebe dividendos acima de 50 mil reais, né? Ou seja, você empresário, sócio, acionista, etc., que receber distribuição de lucros e dividendos superior a 50 mil reais mensais, a partir do exercício de 2026, vai ter que pagar um imposto de renda, né, sobre esses dividendos, né, que a alíquota começa em 10%, né, para quem recebe 50 mil reais. Quem recebe 49.999 não terá tributação informada. Muito se discutiu, muito se debateu sobre isso, né? É importante deixar claro que o Brasil era um dos poucos países que não tinha essa tributação, né, esse tipo de tributação sobre lucros e dividendos, e agora passa a integrar o rol de países que contam com a tributação sobre lucros e dividendos, né? Mas a decisão do STF que é importante é porque havia uma séria discussão, né, um sério questionamento dos empresários, porque a legislação ela autorizava que se fizesse uma ata, né, sobre os lucros e dividendos do exercício de 2025. Nesta ata, como funcionaria? Nessa ata, ia ser feita a apuração dos lucros e dividendos do exercício e, fazendo-se o registro dessa ata, né, mesmo que os dividendos e lucros fossem retirados em 2026, não haveria tributação, porque a ata já ia contemplar os valores aí referentes ao exercício 2025. O problema é que a lei foi aprovada em novembro e o prazo previsto para que fossem feitas atas terminava em dezembro. Só que o que foi feito? Muita gente fez a ata e deixou de fora o mês de dezembro, né? Foi ali na correria, na pressa e deixou de fora o mês de dezembro porque não tinha tempo hábil, né? O ministro Cássio entendeu que essa questão da lei ela era inviável e prorrogou essa data para o dia 31 de janeiro de 2026, ou seja, todo mundo que fez lá em dezembro pode refazer e incluir aí o mês de dezembro também, o resultado de dezembro nesta ata, né, apurando impostos, apurando despesas, custos, etc., e fazer a distribuição, mesmo que em 2026, sem a incidência do imposto, independente do valor da distribuição desses lucros e dividendos. Isso foi uma decisão importante, porque realmente, da forma que a lei previa, gerava muita segurança jurídica, já que, além do exercício fiscal brasileiro de 1 de janeiro a 31 de dezembro, empresas, sociedades anônimas, para ter as aprovações das suas contas, elas precisam fazer isso nos 4 primeiros meses do ano seguinte ao encerramento fiscal, ou seja, janeiro, fevereiro, março, abril, até abril do ano seguinte. Então, isso é previsto na lei da sociedade anônima, né? Das sociedades anônimas. Então, isso ficaria muito difícil para as empresas desse segmento, porque as assembleias elas estão sendo convocadas agora, né? Começou uma corrida aí para a convocação dessas assembleias, já que é preciso que as contas sejam aprovadas pelos acionistas para que se faça a distribuição desses lucros e dividendos. Sem contar que empresas menores, né, elas não têm uma estrutura gigantesca capaz de fazer uma apuração de um exercício, né, de uma forma tão rápida, né? Vocês imaginem que hoje você fazer todo o balanço da empresa de um exercício para apurar o que sobrou de lucro
e dividendos e constar numa ata e registrar, né, junto à Receita Federal, os órgãos competentes, que esses valores correspondem a 2025 ou acumulados de 2024, 2023, não importa, né? Porque isso era uma coisa comum, as empresas às vezes acumulavam lucros e dividendos para os próximos exercícios, você fazer isso é inviável. Então, a decisão, para mim, do STF, ela foi muito importante e foi muito certeira, no sentido de que a legislação não pode, mesmo que seja uma norma específica, ela não pode atropelar outras normas do direito brasileiro e nem pode forçar o contribuinte a uma situação de segurança jurídica, né, onde ele, não tendo condições de cumprir aquela obrigação, iria ser prejudicado, né, pela norma, pela letra da lei. Assim sendo, temos hoje até, né, todos os empresários têm até 31 de janeiro para fazer essa apuração dos lucros e dividendos, não só do exercício de 2025, como dos anos anteriores acumulados, e constar na ata, né, o destino desses valores, né? Tem empresas que têm mais de um sócio, mais de um acionista, e esses valores aí serem destinados a quem de direito. Tem empresa que é acionista e sócio de outra empresa, né? Então ela também vai receber esses dividendos. Então tudo isso precisa ser feito de forma legal, respeitando as normas contábeis, né, vigentes, e o direito, né? E o direito também, no que tange a lei das sociedades anônimas, né, exercício fiscal, o Código Civil, né, e outras questões ligadas a esse tema tão importante que mexe com muita gente, muitas empresas, muitos empresários no Brasil, que é a tributação dos lucros e dividendos para quem recebe acima de 50 mil reais por mês. Queria agradecer a vocês, convidá-los a esse ano a seguir nossas redes, né, seguir a gente aí nos nossos canais, e que todos nós tenhamos um 2026 abençoado, de muito resultado. Qualquer coisa, dúvidas, entre em contato com a gente. Um abraço.